Em áudio e vídeo, para quem nos acompanha pelos aplicativos e pela internet, Marcelo Matos agora com essa história do ex-presidente Lula, dizendo que o Brasil deve se preocupar com o mercado interno e, mais uma vez, defendendo antecipação das eleições presidenciais. Olá. Lula afirma que o Brasil precisa recuperar a sua credibilidade e defende uma antecipação das eleições presidenciais através da votação de uma PEC no Congresso. Tem duas palavras mágicas em economia: credibilidade e previsibilidade. Se o povo e o governo não tiver isso, ninguém acredita. Nem o mundo exterior, nem aqui internamente. Então, eu penso que se a gente quiser voltar a crescer, a gente vai ter que pensar em ter um presidente eleito democraticamente pelo povo. Como a gente não pode esperar até 2018, quem sabe a gente tenha que fazer uma PEC e antecipar as eleições. Nada de querer colégio eleitoral, porque a gente brigou 20 anos contra o colégio eleitoral. Alguns brigaram 25. Então, eu acho que tem solução. E a solução vem com mais democracia, com mais participação e vem com mais investimento e mais crédito. O ex-presidente afirma que é preciso uma política mais agressiva de crédito para ativar o mercado interno brasileiro. Nós temos um potencial extraordinário de aquecer o nosso mercado interno e para isso é preciso a gente ter uma política de crédito mais agressiva. É preciso parar com desconfiança de que o povo não paga, ou o povo está devendo. O povo está devendo quanto? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000? Olha, empresta o dinheiro e esse povo pode fazer outra dívida, ele paga a velha e fica com uma nova. O que nós temos que ter noção é que o Brasil depende da sua própria força. Sabe, quando o mundo se recuperar, obviamente que a gente vai vender mais para os Estados Unidos, vender mais para a China, sabendo que todos eles querem vender, ninguém quer comprar. O Brasil, em 2011, chegou a um fluxo de comércio exterior de 482 bilhões de dólares. Ou seja, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende. Este ano vai fechar com 304, 305 bilhões, ou seja, quase 200 bilhões a menos, porque o mundo não está comprando por causa da crise. Mas então vamos nos voltar para o mercado interno. O Brasil pode reduzir a taxa de juros, o Brasil pode reduzir o spread bancário, o Brasil pode utilizar o compulsório, que é o dinheiro que fica retido no Banco Central, o Brasil pode utilizar uma parte da sua reserva para desenvolver obra de infraestrutura aqui dentro, o Brasil pode fazer financiamento para o microempreendedor individual, para o pequeno e médio empresário, o Brasil pode fazer empréstimo para as empresas pagarem suas dívidas e voltar a investir. Lula garante que o Brasil deve se preocupar mais com o mercado interno do que o mercado externo nesse momento. É um idiota, né? É a fala de um idiota, não do Dostoiévski, porque ele nem sabe quem é o Dostoiévski, né? Mas é um idiota. É um idiota que não sabe o que fala. Mas nem todo idiota é cafajeste, nem todo idiota é corrupto, nem todo idiota é bandido e nem todo idiota foi presidente da República. E nem todo idiota conseguiu eleger como sucessor uma medíocre como Dilma Rousseff. Quando a gente ouve ele falar, é um amontoado de asneiras. Ou ele estava alcoolizado já, né? Porque ele, não sei, a única coisa que ele lê é rótulo de garrafa, rapidamente, tal, devia estar alcoolizado. E aí ele vai falando qualquer coisa, etc, tal. Eu digo que é alcoolizado porque hoje, nos jornais, diz que ele fazia propaganda de cerveja em palestra, né, de uma empresa que eu não vou dizer o nome, e a empresa manda inclusive a frase que ele tinha de falar na inauguração de uma fábrica de cerveja. Ele repetiu, né, ele dizendo inclusive que não gosta muito de tomar cerveja. Claro, ele prefere cachaça e uísque e outras coisas tal, mas independente do que ele bebe ou não, esse idiota, quando ele fala sobre crédito, é hilariante. Quer dizer, você tem uma dívida, mas seu povo tem uma dívida, deve R$3.000. Você pega o empréstimo e paga a dívida. É verdade, mas tem um empréstimo que você precisa pagar a dívida, que é em condições piores do que a situação anterior. Porque se você está endividado, suas condições certamente são mais precárias. A sua ficha de crédito é pior. E se a pessoa não pagou a primeira situação, a situação A, não vai ter condições de pagar a situação B. Porque, inclusive, ele está desempregado. Provavelmente a origem, ou a origem dele não conseguir pagar suas dívidas, é porque ele está desempregado. Então, a questão central não foi atingida. Perceba o raciocínio, a mediocridade. Esse idiota presidiu o Brasil. É inacreditável, foi considerado por muitos empresários que se ajoelharam para ele, o chamaram esse idiota de estadista,
Ou compararam, por exemplo, a Juscelino Kubitschek. Pobre Juscelino lá no céu, falava, pô, eu não tenho nada a ver com esse idiota, né? Aí as explicações sobre balança comercial é hilariante, ele não tem mínima ideia do que é isso. Ele ouviu falar algumas coisas de ouvido, né? Porque ele não lê nada, nem história em quadrinho. O Pato Donald, no máximo, tal, né? O Mickey já é um pouco mais elaborado. Pluto, então, muito complexo. Ele fala absurdos. Agora, ele está fazendo tudo isso, na verdade, porque ele quer ser agora, diz que quer ser presidente do PT, vai assumir a presidência nacional do PT. E diz que está fazendo campanha para 2018 e que a estratégia do partido, ou, melhor dizendo, da organização criminosa, que ele preside ou que ele chefia, se assim preferirem, né? Ele quer usar o próximo ano, de 2017, para já lançar sua candidatura com um meio de se antepor à ação da justiça. Tá tudo errado, doce ilusão, né? Doce ilusão, isso não vai ocorrer. Lula, em 2017, vai ser preso, porque ele já é pentarréu, já no começo do ano vai ser hexa, logo, ainda no primeiro semestre, por volta de março, abril, ele vai passar o Palmeiras, vai ser Enéa, depois vai passar 10, eu nem sei, que é ser 10 vezes réu e tal. E aí o que vai acontecer, que esses processos vão ser julgados em Curitiba e Porto Alegre, na segunda instância da Justiça Federal, entenda-se, né? Porque não é só em Curitiba que ele tem processo, tem em Brasília também, vale lembrar, e vai recorrer preso. Por isso que eu digo, Lula para presidente, concordo, Lula para presidente, Bernardes, presídio de segurança máxima. Termina aqui esta meia hora do jogo.